vou repartir um pouco das coisas que eu tenho estudado e que são bem interessantes sobre o tema, não é? Então, vou fazer uma breve revisão sobre processamento auditivo, não é? Porque nós vamos ver o que acontece na perda auditiva. Então, numa situação normal, os estímulos acústicos saem da cóclea e eles vão pelo tronco encefálico, cruzam aqui no tronco encefálico e vão até o córtex auditivo primário, onde esse som é identificado. No córtex auditivo primário, é identificado esse som na frequência, intensidade e duração. Na realidade, a gente vai falar muito de córtex auditivo primário, córtex auditivo secundário e córtex auditivo terciário. O primário, ele é exclusivamente auditivo e é só som. O secundário já começa a se entender os fonemas e as palavras. E o terciário é chamado de córtex multimodal, ele é associativo. Vamos explicar bem o que acontece. Então, por exemplo, eu digo para vocês a palavra bola, e esse som, então, vai pelo tronco encefálico, chega no córtex auditivo e vocês ouvem os sons. Esses sons são enviados para essa região aqui, chamada área de Wernicke ou plano temporale, onde é identificada a palavra bola. E aí, depois, esta palavra ela é enviada para esta região aqui e, imediatamente, todos enxergam uma bola. Então, este córtex associativo, a gente diz que ele é multimodal, porque ele é auditivo, mas ele é também visual e somatosensorial. E, na verdade, como é uma coisa que vocês trazem da memória, cada um de vocês vai imaginar uma bola. Não é? Então, assim que funciona o processamento linguístico. Depois que vocês ouvirem a palavra bola, vocês vão mandar essa informação para essa região frontal, pré-frontal, que é uma região de decisão, e que então vai fazer alguma coisa, vai planejar, vai organizar, vai decidir o que vai responder, mas este não é o assunto do momento. O assunto é como é que esse som sai da cóclea e vai até o córtex. Nós sabemos que existe uma área que está localizada no hemisfério esquerdo, que se chama plano temporal ou área de Wernicke, que é onde é processada a fala. Então, existe uma especialização. O córtex auditivo esquerdo, ele é especializado para fala, e o córtex auditivo direito, primário, ele é especializado na melodia. Então, se diz que a orelha mais importante para a linguagem é a direita, porque, na verdade, a informação que entra pela orelha direita vai até o córtex auditivo esquerdo, onde é analisado e interpretado e, então, percebida aquela fala. Não menos importante é a orelha, é o hemisfério esquerdo, porque ele vai nos dar a melodia da fala. E, na verdade, através da melodia, a gente tem uma informação suprassegmentar que nos diz se aquela pessoa está falando com uma voz animada, se é com uma voz triste, se é com uma voz brava. Realmente, este hemisfério direito tem a capacidade de detectar a emoção da fala, não é? Então, na verdade, os dois hemisférios trabalham em conjunto. Existe uma estrutura que é super importante, que particularmente importante no idoso, depois vocês vão ver por quê, que é responsável pela integração dessas informações, que faz com que eu encontre a minha palavra com a emoção. Isso é feito através de uma estrutura chamada corpo caloso, que só está formada após os 7 anos de idade. Então, ele vai amadurecendo, essas fibras vão mielinizando, mas para eu ter toda a compreensão da mensagem, eu preciso, além do processamento auditivo, da cognição. A cognição inclui a atenção, inclui a memória, inclui a linguagem e as funções executivas, que são flexibilidade cognitiva,
processo inibitório e também memória de trabalho. Então, hoje já se sabe quais são as áreas cerebrais. Então, aqui nós temos um cérebro, hemisfério esquerdo, quais são as áreas responsáveis pela detecção das palavras, pela detecção semântica, pela detecção de sentenças. E o que é exatamente o processamento auditivo? É tudo o que a gente faz com o que a gente ouve. Então, eu ouço um som e ele vai, através das vias auditivas, até o córtex para ser processado e entendido. Então, reconhecer as palavras no silêncio e no ruído é uma atividade que envolve córtex auditivo primário, córtex auditivo secundário e tronco encefálico. Decodificar os sons dentro das palavras, córtex auditivo primário, e se for palavras, o secundário também. Discriminar entre sons similares, córtex auditivo primário. Reconhecimento de padrões sonoros, córtex auditivo primário. Reconhecer pausas na fala, as pausas, córtex auditivo primário. As palavras, o secundário. Localização da fonte sonora, tronco encefálico. Claro que e tudo isso com muita cognição, porque eu preciso de atenção. Identificar sons mesmo com ruído de fundo, córtex auditivo primário, tronco encefálico e muita atenção. O idoso muitas vezes tem dificuldade, não só pelas dificuldades auditivas, mas também pela atenção. Este processamento auditivo precisa ser muito rápido e preciso. Nós falamos mais ou menos 2,5 a 3 palavras por segundo. Eu estou falando aqui mais ou menos entre 9 e 10 mil palavras por hora, e nós temos que processar rapidamente essas informações para que elas sejam compreendidas. O Sadi e a Beth já falaram sobre a tonotopia da cóclea, mas eu acho que isso aí repetir nunca é demais. Então, nós sabemos que na base da cóclea, nós percebemos os sons, aliás, não é uma percepção, é uma sensação, os sons mais agudos e no ápice, os sons graves. Então, estes sons são detectados tonotopicamente, então ela é criada na cóclea, essa representação ordenada por frequência, ela é criada na cóclea e ela é preservada até o córtex auditivo primário. Então, eu garanto que este som que foi percebido aqui, aliás, que foi ouvido aqui, será percebido no córtex exatamente da mesma maneira. Isso é assim que funciona num sistema auditivo normal. É como se nós tivéssemos uma freeway ou uma highway com pistas. Aqui vai o som de 500 Hz, aqui vai um som de 2.000 Hz, aqui vai um som de 8.000 Hz, e não se mistura. Então, esta mesmo mapa que existe aqui, existe no colículo inferior e existe no córtex auditivo. Quando eu tenho uma cocleopatia, isto é, quando eu tenho uma disfunção aqui na base, porque geralmente é aqui na base, eu não tenho a sensação auditiva aqui. Então, eu vou perceber sentir o meu ouvido, o meu ruído mais adiante. Vocês vejam que eu estou trocando. Percepção é uma atividade do córtex auditivo primário. Então, na verdade, aqui é sensação, não é? Então, eu ouço um som que seria, digamos, registrado aqui um pouquinho mais adiante. Então, eu já tenho dentro da cóclea uma tonotopia alterada, não é? E aí, como eu não tenho esse estímulo, eu já vou mandar essa informação degradada por toda a via auditiva. Então, o que vai acontecer no meu córtex auditivo primário, não é? Então, vocês imaginem que isso aqui seja o córtex auditivo primário esquerdo,
tá? Em que aqui eu vou receber as informações auditivas e eu vou identificar essas informações em intensidade, frequência e duração. Na verdade, no córtex auditivo primário, eu não tenho uma identificação de fonemas, mas eu coloquei propositalmente aqui para vocês entenderem o que acontece. Então, existe uma tonotopia neste córtex auditivo que, então, me permite que eu identifique os fonemas mais adiante. Então, com uma audição normal e a audição ideal é uma audição que me permita ouvir o F, o F e o V, que fica em torno de 15 dBs, não é? Se eu tenho uma perda auditiva, o que acontece? Eu vou ter uma alteração da tonotopia dentro da cóclea, mas vejam bem, vai ocorrer uma alteração na tonotopia no córtex auditivo também. Então, já se sabe que essa alteração ocorre 3 meses após a perda auditiva. Guardem este tempo, 3 meses. Isto é super importante, porque faz toda a diferença a gente saber qual é o tempo ideal para protetizar. É assim que se faz o diagnóstico, não é? Bom, então, este trabalho que é super importante, o que foi visto? Então, os efeitos da perda auditiva coclear para frequências altas na organização tonotópica do córtex auditivo primário de macacos, após 3 meses, os resultados indicaram que a área cortical não estimulada sofreu uma reorganização extensa, passando a responder para as frequências cocleares intactas. Claro, pois se eu não ouço na cóclea, eu não vou ter uma representação no córtex. A gente chama essa reorganização de reorganização intramodal, porque é a mesma modalidade sensorial, continua sendo estimulação auditiva, não é? Bom, mas o que acontece se eu fico com a perda auditiva prolongada? A nível do córtex auditivo secundário, vai acontecer o seguinte. Então, só para vocês verem, aqui, ó, isto aqui seria a região temporal. Vocês estão conseguindo enxergar a minha seta? Sim. Tá. Sim. Isso aqui seria aqui, ó, nessa figurinha A aqui, ó. Isso aqui é região temporal e aqui é região occipital. A região occipital é uma região visual e a região temporal é uma região auditiva. Então, se eu tenho uma perda auditiva moderada e eu faço um exame para ver onde está sendo processada a estimulação visual, antes de aparelho auditivo, esse paciente está processando a informação visual na área auditiva, isto é, houve uma reorganização cross-modal, isto é, houve uma troca de modalidade. E vejam o que acontece é que pós-aparelho auditivo, algumas semanas depois do aparelho, eu faço a estimulação visual e o paciente já está vendo na área visual. Não é bárbaro? Semanas. Este outro trabalho foi também em relação ao tempo. Então, aqui, ó, este paciente recebeu um estímulo visual logo após a perda auditiva. Então, o estímulo visual na área visual, na região occipital. 3 meses depois da perda, do início da perda auditiva, o mesmo estímulo visual, ele estava respondendo em área auditiva. Deu para perceber? E 1 ano depois continuou assim, tá? E aí eles fizeram os testes daqueles pacientes que usavam bem o aparelho auditivo e eles retornaram a responder aos estímulos visuais na região occipital, mas aquele que não estavam com uma boa amplificação auditiva, eles continuavam, quando se fazia o estímulo visual, a responder em área temporal. Então,
é importante colocar o aparelho tem que ser bem adaptado, isto tem repercussão. Então, existem dois tipos de alteração, a intramodal e a cross-modal. Bom, esta reorganização cross-modal ocorre 3 meses após o início de uma perda auditiva. Vejam só, leve a moderada. A bibliografia está aqui. O pessoal da fonoaudiologia conhece muito a doutora Sharma, né? Então, o que eu vou trocar em miúdos o que é isso aqui. Isso aqui é a área auditiva, isto é a área visual, isto é a área somatosensorial e aqui a área de associação, tá? Esta região aqui frontal é a área pré-frontal, é a área cognitiva. 3 meses de perda auditiva leve a moderada, o que acontece? Já tem processamento auditivo, então aqui é estímulo auditivo, processamento auditivo com aumento de área pré-frontal e aumento de área visual. Qual é a explicação disso aí? A pessoa que tem dificuldade para compreender auditivamente a mensagem, ela usa a sua cognição, não é? Ela presta atenção, ela usa todos os artifícios de conhecimento de linguagem e ela começa também a fazer leitura labial para poder entender a mensagem. E isto também é reversível através de aparelho. Então, este frontal seria um recrutamento compensatório do córtex frontal para modulação top-down do processamento sensorial. Então, eu uso toda a minha cognição para poder entender a mensagem. E essa aqui seria a reorganização cross-modal que eu tinha falado para vocês. Então, ela corre nos 2 níveis. Eu uso a área auditiva para fazer um processamento visual, mas para fazer um processamento auditivo também eu uso a área visual, porque ela compensa a minha dificuldade auditiva. Então, esta reorganização cross-modal não costuma ocorrer no córtex auditivo primário. E isso é muito simples de entender, porque eu estava falando que as áreas primárias, elas são unimodais. Então, a área, o córtex auditivo primário, ele só recebe estímulo auditivo. O córtex auditivo visual primário só recebe estímulo visual. Então, realmente, esta área ela vai ter uma reorganização intramodal. Então, isso é super importante que se saiba. Como é que o sistema nervoso processa essas informações? Saiu da cóclea, tudo é sinapse. Então, as sinapses é que vão transmitir essa informação e que nós sabemos que a maturação das vias auditivas, ela depende de poda e mielinização. Então, na adolescência, e eu botei aqui este animal que é o mais veloz, né, da nossa meio ambiente, quer dizer, nem tão meio ambiente, mas enfim, do reino animal. Então, na adolescência, ocorre uma eliminação das sinapses não utilizadas, a chamada poda sináptica, que possibilita uma maior eficiência na transmissão das informações, não é? Então, aos 12 anos de idade, as vias auditivas e o corpo caloso estão praticamente maduros e o sistema auditivo funciona rápido e perfeitamente. Então, o trajeto seria como na infância seria, devido à falta de mielinização, seria mais lento. Na medida em que ocorre a poda e a mielinização, esse trajeto seria como numa highway. O que acontece no envelhecimento auditivo? No envelhecimento auditivo, então, nós temos vários fatores. Então, a cóclea vai ter todas aquelas degenerações, tanto das células ciliadas, como das células de sustentação, como o Sadi falou. Os nervos, principalmente todo o sistema auditivo, ele sofre
a desmielinização. Então, a mielina acelera a informação, mas existem duas regiões que são particularmente afetadas, que é o núcleo coclear ventral e o corpo caloso. Então, ocorre uma diminuição da mielinização. E aí, isto, claro, eu tirei essa figura da internet, mas só para vocês entenderem, quanto mais mielina, mais rápida a transmissão da mensagem, quanto menos mielina, mais lenta. E, além disso, todas as células, principalmente no corpo caloso, aqui seriam células, neurônios normais, com as sinapses, e aqui neurônios sofrendo apoptose, então, e as células de sustentação já degradadas, né, diminuídas, então fazendo que todo o sistema auditivo sofra a interferência do envelhecimento. Então, o trajeto das informações na terceira idade, ele é lento. Por que eu botei essa imagem? Porque assim, ó, a transmissão do som, o que importa, o parâmetro importante na audição é o tempo. Enquanto que na visão o importante é o espaço, porque eu tenho que olhar e aí interpretar, no processamento auditivo, este processamento auditivo tem que ser rápido, porque senão eu fico sendo atropelada pelos fonemas e aí eu não consigo acompanhar a mensagem. E acontece que as vias auditivas do idoso têm uma diminuição da velocidade do processamento. Então, o que acontece? Isso a Beth falou muito bem, mas eu acho que vale a pena repetir. A perda auditiva diminui a sincronia da via auditiva central, aumenta a entrada de sinais distorcidos e degradados no córtex auditivo, aumenta a demanda cognitiva, especialmente frente a sinais degradados. Então, ela desloca recursos que seriam utilizados na memória de trabalho durante o processamento da informação, à medida que faz mais força para escutar. O que acontece? Eu sempre dou como exemplo esta dificuldade, por exemplo, assim, ó, se a gente está num congresso internacional, quando tem aqueles professores que estão acostumados a dar aula para estrangeiro, a gente acha tudo lindo, maravilhoso, a palestra a gente acha ótima, eles falam bem articulado, bem pausado e se entende muito bem. Aqueles palestrantes, pode ser americano, que é uma língua que nós todos estamos mais familiarizados, mas se ele fala muito rápido, muito enrolado, rapidamente a gente desiste, porque o inglês não é a nossa língua latina, então nativa. Por mais que a gente conviva, se é um assunto, por exemplo, como esse que eu estou falando, que não é um assunto que todos dominam. Se eu falasse muito rápido numa outra língua, seria cansativo e vocês acabariam desistindo. Então, isto é importante saber. O processamento auditivo tem que ser rápido. A incidência de alteração de processamento auditivo no idoso. Então, depende do tipo de estudo, não é? Oscila entre 23% a 76% dos idosos. Vocês vejam esse trabalho aqui, que é de 1990, entre 50 e 54 anos, 17%. E foram estudos muito bem feitos, em que eles tentaram eliminar, digamos assim, um comprometimento da audição e da cognição, o que não é muito fácil, mas eles chegaram a essas conclusões, não é? Então, depois dos 80 anos, chegaria a 95%, exclusivamente processamento auditivo central, não é? E este outro estudo aqui diz que maior de 55 anos, 74%. Então, é uma prevalência alta. E qual é a principal queixa? Dificuldade para ouvir em ambientes acústicos desfavoráveis, ruidosos, com vários interlocutores ou com distorção da mensagem falada. Eu diria para vocês assim, ó, ambientes
amplos, com pé direito alto, também o deficiente auditivo tem muita dificuldade. Então, tenho dificuldade de ouvir quando as pessoas falam simultaneamente. Então, a Beth estava falando dos pacientes de 50 anos, que são pessoas que estão no auge da carreira. Beth, eu acho que a gente tem que fazer audiometria em todos os pacientes da gente, em qualquer faixa etária. Às vezes a gente tem surpresas muito grandes. Eu, na verdade, só trabalho com criança, né? Mas mesmo as crianças, elas vêm consultar, às vezes não tem queixa nenhuma e vai ver, tem uma perda leve e moderada. Então, tem que fazer audiometria em todos os pacientes e, a partir daí, fazer um acompanhamento. A gente não deve esperar que a pessoa tenha a queixa para investigar, né? Então, acho que isso é importante. Então, os idosos, eles têm maior dificuldade para processar informação auditiva, e essas orientações são super válidas. Tem que falar de frente, mais devagar, bem articulado, um de cada vez, olhando nos olhos, um pouco mais alto, no silêncio, TV e som desligados, próteses auditivas assim que inicia a perda, qualquer perda, tá? Bom, as vantagens do aparelho, o Sadi já comentou, né? Melhor localização sonora, eliminação do efeito sombra, melhor habilidade de separar os ruídos, melhor reconhecimento da fala no ruído, somação binaural. O som apresentado em ambas as orelhas é percebido que 8 a 10. Mas o que é isso, afinal de contas? O que a gente sabe? A orelha direita, ela manda a informação direto para o hemisfério esquerdo, que é o que reconhece a fala. A orelha esquerda, ela precisa perceber o som e enviar via corpo caloso para o hemisfério esquerdo, para então compreender a fala. Então, eu preciso do corpo caloso para escutar a informação que vem da orelha esquerda. Eu falei para vocês que o corpo caloso é importante, só que no idoso ele funciona mal. As fibras do corpo caloso são menos mielinizadas, então a transmissão é mais lenta. Então, as informações que entram na orelha esquerda demoram a ser processadas, e isso tem repercussão. Então, a ineficiência do corpo caloso dá um transtorno do processamento auditivo, dá uma diferença de desempenho entre as orelhas, e muitas vezes o paciente pode até comprar os dois aparelhos, mas ele acaba usando só o direito. Então, isto tem que ser investigado e isto tem que ser entendido, e nós temos que usar estratégias para usar. Vocês estão ouvindo o som? Sim, doutora. O som do teste? 8. Sim, estamos. Tá. Este teste, ele é feito assim, a gente dá 4 números, 2 em cada orelha. Eu vou esperar que ele repita para vocês verem. Repita. 9. 7. Eles são falados simultaneamente e a gente chama de dicótico porque é diferente entre as duas orelhas. E a primeira parte do exame, a pessoa tem que repetir os 4 dígitos. 4. Vocês estão ouvindo? Sim, doutora. Sim. Sim. Ótimo. E a segunda parte do exame é fazer o seguinte, agora presta atenção só na orelha direita. 9. Depois, presta atenção só na orelha esquerda. Quem tem um bom corpo caloso vai ouvir igual nas duas orelhas. Repita. O idoso pode ter dificuldade. Então, isto tem que ser identificado, porque se ele tiver uma
diferença muito grande entre a orelha direita e a orelha Repita. esquerda, ele não vai querer usar o aparelho na 9, orelha esquerda. 5, Certo? Eu botei isso aqui porque eu estava. Esse é um teste que ele é bem simples. Como vocês não estão com fone de ouvido, Repita. acho que quem está com fone de ouvido consegue ouvir separado. 9, Mas, enfim, na verdade, em português, só se usa os números bissílabos. 4, 5, 7, 8, repita. 9. 8, Então, na verdade, mesmo que a 9. pessoa... Claro, isso é um teste supraliminar, né? 40 dB acima do limiar da pessoa. Mas se a pessoa for bem inteligente, o que acontece? Quando ela ouve A, é 4. Quando ela ouve Repita. I, é 5. Quando ela ouve E, aliás, 7. E é 7. Quando ela ouve 8, O, é 8. Quando ela ouve O, é 9. Então, não é um teste difícil de fazer, não é? A não ser que o paciente repita. realmente tenha um problema de processamento 4, grande. Então, como eu estava dizendo, na verdade, os valores de referência dos testes de processamento auditivo, então, o padrão é 12 anos em diante. E se estima que, quando eu ouvir o teste dicótico, eu vou ouvir 95% dos números. E quando for com escuta direcionada, não é 91%. Não é? Então, nesse estudo da Liliane Pereira e da Xoxate, a partir dos 60 anos, na escuta direcionada, eu tenho que acertar 78% ou mais, e se houver perda auditiva, 60% ou mais. Então, isso aí já seria uma adaptação para as dificuldades do idoso. Se está muito pior que isso. Claro, depende da perda auditiva, mas só para vocês entenderem que se o processamento é normal, eu espero que as respostas sejam iguais nas duas orelhas, porque se não forem iguais nas duas orelhas, essa paciente vai ter dificuldade. E o que se chama interferência binaural? Se a informação que chega da orelha esquerda chega muito depois da direita, ele atrapalha, e muitas vezes o paciente ouve pior com os dois fones do que com um só. Então, eu tenho que fazer treinamento, tá? Então, isto é uma boa dica. Treinamento, isso aqui são todos os softwares de treinamento auditivo feitos no Brasil. Então, tem uma infinidade. Eu conheço o Escutativa, que é o da Ana Alvarez, e a Ingrid Guialô me mandou o Afinando o Cérebro, e eu quero testar para tentar ver como é que está o meu processamento auditivo. Há 5 anos atrás, a minha audiometria era normal e o meu processamento auditivo era normal. Eu vou mostrar para vocês depois a minha audiometria, bem rapidamente, só para vocês entenderem. Então, como é que a gente melhora esse corpo caloso? Fazendo tarefas que utilizem os dois hemisférios cerebrais e o corpo caloso. E não tem nada melhor do que dança de salão, porque além de ser uma atividade prazerosa, se a gente faz ritmos agitados, ela é uma atividade aeróbica, e eu preciso o tempo todo estar passando informações do ritmo da música para o ritmo, e passando informação para o pré-frontal para decidir qual é o passo, onde eu vou botar a mão direita, onde eu vou botar a mão esquerda. Então, na dança, eu utilizo, eu faço movimentos que não são parelhos. Então, essa história, eu vou botar minha mão direita aqui, a mão esquerda na outra posição e o pé direito. Então, tudo isto é importantíssimo para estimular o cérebro. Então, a pergunta inicial era: por que o idoso tem dificuldade auditiva? Pela dificuldade da audição periférica, que leva a uma dificuldade de processamento auditivo, e pela dificuldade de cognição. Todos esses fatores provocam dificuldade, e a gente tem que entender isso para poder ajudar o paciente.
a minha mensagem é lembrar sempre, os idosos merecem muita atenção. Aparelhos auditivos quando inicia a perda. Então, esta minha mãe, que está com 92 anos, usa um aparelho intracanal com aquelas pilhas bem pequenininhas e entende telefone, se está no carro ela ouve muito bem. E aqui é o aniversário da minha netinha, eu adoro botar as fotos da minha família. Tem aqui uma outra usuária de aparelho auditivo, que sou eu. Aqui eu sou o bebê, aqui ela é a Violeta, aqui meu marido, que é o Flecha, e o senhor e a senhora incrível. Então, isso aqui na festinha em 2019, porque esse ano teve que ser virtual, infelizmente. Então, é importantíssimo o aparelho auditivo. Então, o caso clínico sou eu mesma, 69 anos, hipoacusia e zumbido há 2 anos, tá? Então, esta é a minha audiometria, tá? E eu botei essa frase aqui de propósito. Hoje de manhã eu levantei, eu estava preocupada com a minha aula agora de noite, se eu tinha colocado tudo que eu queria colocar, e eu estava tomando café, e a minha empregada perguntou, a senhora vai comer queijo? Eu sem aparelho. E eu entendi que não está frio hoje. Imediatamente eu já comecei a pensar, bom, se não está frio, eu não vou precisar colocar casaco. Aí eu olhei para ela de novo e disse assim, não está frio hoje, Valéria? E aí ela ficou me olhando. Não, eu estava perguntando se a senhora ia comer queijo. Só para vocês entenderem, a gente... essa pequena perda faz com que eu, conversando com uma pessoa, é claro que o meu apartamento ele é muito largo, então, assim, realmente, ele não é um bom ambiente para quem não ouve bem. Por exemplo, dentro do consultório eu ouço super bem. Agora, com a história da máscara, piorou muito. Então, aqui, ó, eu uso o aparelho então, há 1 ano e 9 meses. Vocês vejam que a melhora com o aparelho não é tão grande, olhando a audiometria, mas eu posso dizer para vocês assim, ó, os zumbidos desaparecem totalmente sem o aparelho e eu entendo muito melhor com o aparelho. O único detalhe é, como eu tenho um excelente processamento auditivo, eu não uso, o meu aparelho tem esses recursos de tirar o ruído, mas eu não uso esse recurso porque eu quero estimular as minhas vias auditivas. Eu não quero que o meu aparelho faça o trabalho do meu sistema nervoso central. Mas se o paciente de vocês tiver problema de processamento auditivo, ele primeiro tem que fazer um treinamento auditivo para depois, se vocês tentarem também desativar, porque se o paciente se acostuma a não trabalhar, não sei se isso aí é muito bom. Então, eu quis mostrar essa minha experiência para vocês verem assim, ó, olhando, nem parece uma perda tão grande, né? Mas, para mim, é uma beleza o aparelho, uma beleza. E esse slide eu apresento em todas as minhas aulas, porque eu acho que é importante que nós, que trabalhamos com medicina e que tem tanta informação, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando, vocês lembrem o seguinte, aqui, ó. Agora que eu terminei a aula, que vocês prestaram atenção, que vocês não olharam WhatsApp, nem e-mail, nem Facebook, vocês sabem 100%. Olha daqui a 20 minutos, quase 50%. Olha no final do primeiro dia, uns 30%. Bom, isso se vocês não estudarem nunca mais. Se vocês estudarem amanhã um pouquinho, pode ser um pouquinho mesmo. Essa aula vai ficar à disposição. Se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão sustentar o conhecimento. Ninguém aprende nada em uma aula. A aprendizagem definitiva ocorre com a formação e estabilização de novas conexões sinápticas. Requer tempo e esforço pessoal. Conhecimento, aprendizagem é uma coisa física. Eu tenho que fazer um fiozinho que é 100 vezes mais fino que um cabelinho entre um neurônio e outro para aprender. Tá? Então, isso é importante. Então, eu vou sugerir algumas leituras. Tá? O capítulo sobre envelhecimento auditivo deste livro do Muziek é
apenas o máximo, eu usei muito para preparar aula para vocês, porque a minha preocupação era que vocês entendessem bem. E este livro aqui também, a parte de processamento auditivo está fantástica, eu escrevi sobre reserva cognitiva e a parte de deficiência auditiva também está muito bom. E este livro eu recomendo porque esse livro é escrito por um psicanalista americano, em que ele explica sobre a aprendizagem, porque se tinha a ideia de que na velhice nós não aprendíamos, e a gente aprende e aprende muito. Claro que dá muito mais trabalho fazer uma sinapse com 70 anos do que com 5, mas se aprende. Então, eu gostaria de agradecer muito para vocês. Eu, de vez em quando, eu boto uns slides no Instagram e gostaria de agradecer